Boa tarde, moçada. Então a gente continua a nossa calorimetria. A gente continua agora a calorimetria resolvendo a questão da Federal de 2020, que é de calorimetria. A gente teve toda aquela teoria e aquela teoria toda vai dar condição da gente fazer essa questão. Tá? É uma aula só para essa questão porque ela é importante, porque além dos conceitos de calorimetria, que eu acho que só mais no item 16 que a gente usa, ela é uma questão rica em interpretação de gráfico e interpretação de texto. Então vamos tentar ser bem criterioso nessas interpretações para ajudar vocês. Vamos ler. Uma pessoa com urticária colinérgica tem alergia ao aumento da temperatura do corpo, o que pode ocorrer em dias quentes na realização de atividades físicas ou ao tomar banho quente. As pesquisadoras Marta e Maria desenvolveram uma ducha térmica UFSC, capaz de aquecer a água gradativamente, com a chave em 3 posições específicas, mais quente, quente e morna, e com um mostrador digital de temperatura de saída da água para pessoas com urticária colinérgica. A curva de vazão versus elevação de temperatura é mostrada no gráfico abaixo. A ducha foi testada em Florianópolis, a 220 volts, durante o banho de uma pessoa cadeirante e com urticária colinérgica, em temperaturas superiores a 24,7 graus Celsius, ou seja, essa é a temperatura que ela consegue não ter a colinária, né? Daí ele continua dizendo, ele continua falando. No teste, a água perdia 5% da temperatura na queda do alto do chuveiro até o corpo do cadeirante. Admita que a água entra no chuveiro a 20 graus Celsius. Então, gente, olha só, ele me deu um gráfico. Vamos interpretar esse gráfico, vamos usar minha régua. Esse gráfico é um gráfico variação de temperatura, notem, é variação de temperatura e não temperatura, versus vazão. Vazão. Vazão é uma grandeza que seria volume sobre tempo. Você controla a vazão do chuveiro de casa. Quando você tem um chuveiro ruim e quer que ele fique bem quentinho, o que você faz? Você fecha a torneira para sair bem pouquinha água. Você está diminuindo a vazão. E se o chuveiro é bem ruim, ainda tem que ficar catando os pingos, né? Porque senão você não acha os pingos. Mas num dia bem quente, o que você faz? Você abre a torneira, aumenta a vazão. Claro, quanto maior a vazão, mais difícil da água ser aquecida pelo aquele chuveiro. Tá? É um volume de água maior, ele vai ter mais dificuldade. Note, está aumentando a vazão, está diminuindo a variação de temperatura, mesmo na quente, na mais quente ou na morna. Vamos ver o que ele pergunta, vamos ver o que ele está dizendo, olha só. Aqui entra o chuveiro, a água no chuveiro a 20 graus Celsius. Fiz um esqueminha para você entender. Aqui tem um dispositivo que vai aquecer a água. Tá? Ela vai ser aquecida e vai sair daqui do chuveiro com uma certa temperatura. Só que no caminho ela vai perder uma certa quantidade de calor, diminuindo a sua temperatura. No trajeto, a temperatura da água diminui em 5%. Chegando aqui em 24,7. Note, não é 5% desses 20%. Porque aqui vai ter um dispositivo que aquece a água e aqui não vai sair mais 20. Vai sair uma temperatura maior. Aí depende da vazão e depende também da posição. Se está no quente, se está no morno ou no mais quente. Tá? Então vamos lá. Olha só a primeira pergunta. Ligando a ducha na posição quente, estou trabalhando com essa curva. Não é possível fazer com que a água chegue ao cadeirante com a temperatura máxima de tolerância, que seria 24,7 graus Celsius. Ele está dizendo que não dá para a água chegar ao cadeirante a 24,7 graus Celsius, estando o chuveiro na posição quente. Note, tudo isso que eu estou fazendo já é interpretação. É isso que você tem que fazer. Você tem que olhar o gráfico, tá? Então, vamos analisar. Eu já sei que a água entra no chuveiro a 20 graus Celsius. Ela vai perdendo energia térmica para o ambiente e diminui 5% a sua temperatura, mas não do 20%. E sim da temperatura que saiu aqui, ó, que a água saiu aqui, ó. A temperatura da água aqui não é mais 20, ela foi aquecida. Daí diminui 25% e chega a 24,7 graus Celsius aqui. Então eu tenho que esse 24,7 graus Celsius não é o quanto a temperatura da água estava quando saiu do chuveiro. Já é 5% a menos. Então esse valor é 95%.
O 100% é o quanto sai do chuveiro, que é isso que eu quero saber. Tá? Olha só, eu sei que a água aqui é 24,7, é o meu 95%. Então, 24,7 é o meu 95%. E qual é a temperatura que a água sai aqui? Esse é o meu 100%. Faço uma regra de 3 e descubro que a temperatura com que a água sai do chuveiro é 26 graus Celsius. Ou seja, se ela entrou a 20 graus Celsius aqui, o chuveiro dela tem que aquecer até ela alcançar 26, que daí no trajeto diminui essa temperatura em 5% e chega aqui em 24,7. Então, do chuveiro, ela vai sair a 26, porque o chuveiro pegou esses 20 e aumentou 6. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Ou seja, o chuveiro teria que aumentar a temperatura em 6 graus Celsius, né? Mais ou menos aqui. Mas eu estou trabalhando a posição quente. Vamos pegar quente até encontrar a linha do 6. Opa, encontrei a linha do 6. Tá? Encontrei a linha dos 6 graus Celsius. Isso dá mais ou menos uma vazão de 5,5 litros por minuto. Então, sim, quando o meu chuveiro estiver com uma vazão de 5,5 litros por minuto, estando ele na posição quente, ele vai conseguir aquecer aquela água em 6 graus Celsius. Ela entrando a 20 e sendo aquecida em 6, ela vai sair a 26. Perdendo 5% no trajeto, ela chega a 24,7. Então é possível, essa minha ducha consegue fazer isso. Então é falso o item. Fui claro? Vamos voltar, olha só. Não é possível obter a temperatura de 10 graus Celsius para as 3 posições com a mesma vazão de água? Gente, 10 graus Celsius está aqui, ó. Será que eu consigo essa temperatura para as 3 posições na mesma vazão? Não, olha só. Quando estiver na morna, é quase 2 litros por minuto, 1,9 litros por minuto a vazão que tem que estar para a temperatura variar a temperatura em 10 graus Celsius. É possível obter a temperatura de 10 graus Celsius para as 3 posições com a mesma vazão. Olha só, 3, alguma coisa, quase 3,5 para a posição quente. E aqui, 5 e alguma coisa para a posição mais quente. Não é possível obter a temperatura de 10 graus Celsius para as 3 posições com a mesma vazão? Se ele falasse não é possível obter a variação de 10 graus Celsius, seria mais correto. Tá? Ele falar isso, mas é verdadeiro, não é possível. Mas quer ver, ó, professor, mas ele não falou a variação, ele falou só assim, não é possível obter a temperatura de 10. Também não, né? Se a água chega a 20, e o chuveiro só aquece, não vai chegar a 10, né? Só se tiver, nem se tiver desligado, né? Então, não é possível, é verdadeiro item. Foi claro nisso? Eu acho que ele quis dizer assim, não é possível obter a variação de temperatura de 10 graus Celsius. Mas mesmo se ele não tivesse dito isso, dos dois jeitos não é possível. Ele não consegue uma variação de 10 graus Celsius e ele também não consegue que a água chegue a 10 graus Celsius, sabendo que ela entra a 20 lá no chuveiro e as 3 posições vão aquecê-la. Tranquilo? Então não é possível. Olha lá. Aqui a 10 graus Celsius, a vazão é um pouquinho menor que 2. Aqui, quando chega a 10 graus Celsius na quente, ó, nota, ó, eu pego a morna e eu alcanço a curva da morna. Aqui eu alcanço a curva da quente. Aqui eu alcanço a curva da mais quente. Tudo bem? Para interpretar bem o gráfico. Nessa ducha, a vazão é diretamente proporcional à temperatura da água? Eu já dei a entender que não, né? Mas vamos entender isso aí legal. Olha só, você que tem chuveiro a gás em casa, você controla muito a vazão, né? Então você abre a esquerda e a direita, né? A direita é gelada, a esquerda é quente. Daí tá ficando bom, tá ficando... Vira canja, aquilo esquenta um monte. Daí você se assusta, abre a gelada, hipotermia, né? É o que mais acontece, né? Quando você vai regulando, você nunca acerta. Hora é gelo, hora é fogo, hora é gelo, tem hora que sai tão quente que pela que tira a pele do corpo da pessoa, né? Mas daí tem horas também que a água daí fica gostosinha, aquele chuveiro gostoso, ó o pai tomando banho, tá? Então é isso que ele está fazendo, mas vamos interpretar? Olha, primeiro sem nada, sem auxílio gráfico nenhum. Eu vou aumentando a vazão, vamos pegar a curva da morna, olha. Eu vou aumentando a vazão, as temperaturas vão diminuindo,
tanto na quente quanto na mais quente. Professor, eu não consigo ver isso. Agora olha só. Quando eu tenho uma vazão de 1,5, um pouquinho mais que 1,5 litros por minuto, a temperatura é um pouco mais que 10, tá? Vamos falar que é 11. Mas quando eu tenho uma vazão de 3 e pouquinho, a temperatura é um pouquinho maior que 5, é 6. Então aqui era 11, aqui é praticamente 6. Quando eu aumento mais a vazão, olha só, e alcanço a curva da morna, estou analisando só a morna, a temperatura é um pouco menor que 5 knots, eu estou aumentando a vazão e diminuindo a variação de temperatura. Tá? Nessa ducha, a vazão é diretamente proporcional à temperatura da água? Não, é inversamente. Tá? Na verdade, eu não posso nem falar inversamente, não posso falar diretamente proporcional. Aumentando a vazão, diminui essa variação de temperatura. Acho que ele deveria ser mais criterioso, falando sempre variação de temperatura. Então o item é falso. 8. Ligada com uma vazão de 3,5 litros por minuto e na posição morna, a ducha proporciona ao cadeirante sentir a água a uma temperatura de 23,75 graus Celsius? Será? Você já sabe que ela vai diminuir 5% na sua temperatura no trajeto. 3,5 é aqui. 3,5 litros por minuto, eu tenho que a variação de temperatura é de 5 graus. Vamos voltar? É de 5 graus, né? Em 3,5 a variação de temperatura é 5. Então, olha só. Vamos lá, de novo. A água, ela entra a 20. Vai aumentar a temperatura em 5. Saindo a 25. Eu sei que no trajeto essa temperatura diminui em 5%. Qual vai ser a temperatura que vai chegar aqui? Eu sei que aqui vai ser 95%, já que 25% é 100%. 25 graus Celsius é 100%, né? Então, 100% é 25 graus Celsius, 95% é X. Faço uma regra de 3, realmente. 23,75 graus Celsius é a água que chega aqui no cadeirante. Tranquilo? Regra de 3, tá? E a interpretação, sempre a interpretação. Continuamos. Então, olha, ligada a uma vazão de 3,5 litros por minuto na posição morna, por isso que eu fiz ali na posição morna, a ducha proporciona ao cadeirante sentir a água a uma temperatura de 23,75. Opa, sim, é verdadeiro, né? Agora voltamos. 16. Na vazão de 6 litros por minuto e na posição quente, a potência para a água é de 500 watts. Gente, olha, mais uma vez a Federal brincando com as unidades, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Na primeira aula eu falei só de unidades. Watts é sistema internacional, que é joules por segundo. Então todos os tempos que eu vou trabalhar, eu vou tomar cuidado que esteja em minutos. Desculpa, em segundos. Porque aqui ele deu minutos. E eu vou ficar atento para deixar em segundos. Então olha só. Ele me deu uma vazão de 6 litros por minuto. Professor, mas como você sabe até onde vai essa linha tracejada? Ele quer na posição quente, até alcançar a linha quente. E depois, olha lá, ali a temperatura, certo? Beleza? Então, olha, eu sei que em 6 litros por minuto, a variação de temperatura que eu tenho na água é 5 graus Celsius. Ele quer a potência. Vou ter que trabalhar expressões de potência, daí empate. Mas lembra, calor é o procedimento de transferência de energia térmica, mas os nossos vestibulares consideram que calor é energia é calor. Já falei isso várias vezes, tá? Vamos fazer, então a potência é o calor sobre o tempo. Anotei os dados, fui direto no que ele pede. Empaquei, preciso do calor. Variou a temperatura? Variou. Se variou a temperatura, macete ou mole? Macete. Tá? Preciso da massa, calor específico e variação de temperatura. Bom, a variação de temperatura eu consigo aqui no gráfico, né? Olha, 6 litros por minuto, alcançando a curva da posição quente, eu vou ter uma variação de temperatura de aproximadamente 5 graus Celsius. E eu estou trabalhando a água. O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius, está lá no formulário. Tá? Preciso da massa. Sem a massa eu não consigo fazer o que macete. Empaquei. Procuro que o exercício me deu o que eu não usei ainda. Que informação que o exercício me deu que eu não usei ainda? Eu tenho uma vazão de 6 litros por minuto.
é essa vazão que eu tenho. Vamos limpar um pouco, tá? Vamos limpar um pouquinho as coisas. 6 litros, vamos escrever lá em cima. 6 litros por minuto, mas lembra, coloca isso na tua cabeça, ele quer em joules. Não existe a maior, geralmente quando eles querem fazer pegadinha de unidade, é de energia e potência, tá? Lembra a primeira aula que eu falei, né? Quilowatt-hora, aquelas pegadinhas. Mas a potência ele quer em joules, a potência ele quer em watts. Em watts eu sei que é joules por segundo. De novo, a potência ele quer em watts. E watts é sistema internacional, que é joule por segundo. Esse tempo tem que estar em segundo. Minuto não tá legal. Então vamos transformar esse minuto para segundo? 1 minuto são quantos segundos? Isso, 60. Vamos simplificar esse 60 com esse 6? 0,1 litros por segundo. Em língua de gente, a cada 1 segundo eu tenho 0,1 litros de água. A cada 1 segundo, o tempo já está em segundo, eu tenho 0,1 litro de água. Mas eu preciso da massa, tá? Bom, vamos considerar que a massa específica da água é 1 kg por litro. Em língua de gente, cada 1 litro de água, 1 kg de água. Ou 1000 gramas, né? Porque eu sei que 1 kg, quilo é 10 na terceira, né? Então, a cada 1 litro, 1000 gramas. Poxa, mas olha o que ele escreveu. A cada 1 segundo, 0,1 litro. A cada 1 segundo, 0,1 litro. Só que eu sei que 1 litro são 1000 gramas. Então, nesse 1 segundo, eu tenho uma massa de 100 gramas. Achei a massa. Vamos limpar isso aqui que tá uma bagunça. Agora sim. Olha as unidades. Eu fiz questão de colocar as unidades. Ó, unidade é número, ó. Vou cancelar grama com grama, né? Grama dividido por grama dá 1. Grau Celsius por grau Celsius dá 1. Sobra só quem? Calorias. Então aqui eu vou ter 500 calorias. Tá, e o cara vai lá e me coloca as 500 calorias. Ó, 500, no enunciado falou que é 500, então é verdadeiro. Calma. Ele falou 500, ele quer 500 watts. 500 watts, mas watts é joule por segundo e não calorias por segundo. Se você olhar no formulário, não foi de graça que ele falou que 1 caloria são 4 joules. Então, no lugar de 1 caloria, eu coloco 4 joules. 2000 joules por segundo. Isso é watts. Então, a potência é 2000 watts e não 500 watts. Então, é falso, ó. Porque nessa vazão eu tenho uma potência de 2000 watts. E o que é 500? 500 seria 500 calorias por segundo. Então o item é falso. Fui claro? Belezinha? Continuamos. Item 32. Considerando um banho de 1/4 de hora como uma vazão de 5 litros por minuto, a ducha libera 75 kg de massa de água. Vamos fazer? 5 litros por minuto. Mas ele quer em 1/4 de hora, então eu não vou trabalhar minuto, vou trabalhar quê? Hora. 1 minuto tem quantas horas? A professora, essa pergunta não existe. Existe, 1 minuto equivale a quanto de hora? 1 minuto é uns 60avos de hora. Né? Se quiser, faz uma regra de 3, 1 hora, 60 minutos, 1 minuto X é uns 60avos. Então, olha, 5 é unidade, é número. 1 sobre 60, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá, 300 litro-hora. Em língua de gente, a cada 1 hora são 300 litros. Mas lembrando, mais uma vez, que a massa específica é 1 kg por litro. Ou seja, a cada 1 litro é 1 kg. Então eu tenho que... Vamos tirar o cabeção daqui. Vamos voltar e tirar o cabeção daqui. Eu tenho que a cada 1 hora são 300 litros de água, 300 kg de água a cada 1 hora. Mas eu não quero 1 hora, eu quero 1/4 de hora. Se a cada 1 hora são 300 kg, 1/4 de hora X, regra de 3, 75 kg. Tá? Então essa foi a resolução da questão de calorimetria que caiu na UFSC de 2020. Mas eu vou fazer mais. Tá? Vamos começar a brincar agora de misturar água e gelo e ver a temperatura de equilíbrio. Resolver uma questão da UEM bem pesada sobre equilíbrio térmico e calorimetria, envolvendo conceito, envolvendo teoria, envolvendo tudo. Mas isso só no próximo vídeo. Foi um imenso prazer dar aula para os senhores. Tchau!